Fala galera, boa tarde, tudo beleza aí? Deixa eu ligar a câmera aqui rapidamente. Pronto, beleza, ó. Meus amores, deixa eu só ajeitar isso aqui para ficar melhor. Pronto. Olha só, meus queridos, na última aula nossa, nós estávamos. Eu coloquei um material para vocês, né? Falando a respeito desse assunto aqui. Só que na semana passada eu tive um probleminha aqui com a minha internet, que é normal, né? A internet de vez em quando falha. E aí, nessa história de problema com a internet, acabou não dando para colocar o material para vocês, tá? Então, a gente está gravando hoje a aula, exatamente para que você acompanhe direitinho. Eu enviei na aula passada, aqui pelo WhatsApp, um material de leis de Newton, tá? E hoje a gente vai dar uma explicada a respeito desse assunto. E tem algumas questões lá para você tentar resolver. Depois, se possível, a gente vai resolvendo devagar, tá? Em primeiro lugar, a gente precisa entender o seguinte. Esse assunto que nós estamos vendo aqui são as leis de Newton. Deixa só eu colocar aqui uma canetinha para a gente rabiscar. Beleza, pronto. Então, olha só, o que a gente está fazendo aqui é falando a respeito das leis de Newton, né? As leis de Newton são as leis que determinam tudo o que interessa dentro da dinâmica, tá? Olha só, o primeiro ano, de ponta a ponta, ele estuda um assunto chamado mecânica, tá? Tudo que a gente está vendo é mecânica. Mecânica estuda movimento. Dentro da mecânica tem um tema que é uma subdivisão, digamos assim, chamada dinâmica, né? Dinâmica. Então, olha só. A dinâmica seria a parte da mecânica que estuda movimento, né? Analisando principalmente a causa do movimento. Então, a dinâmica estuda movimento através das causas. E aí você deve estar perguntando o seguinte, tá? O que causa movimento num corpo? O que causa movimento em um corpo é exatamente a presença de uma força, né? Então, nota que o tema central aqui gira em torno da ideia de força. O que a gente está estudando aqui é força, tá? O que nós vamos estudar de agora em diante é força. Então, aparece aqui um carinha chamado Newton, que muitos aí com certeza já ouviram. Ele foi um cientista, né, digamos assim, lá do século XVII, tá? E o Newton, né, ele estava pensando a respeito do movimento. Assim como a gente hoje, na época houve uma pandemia também, ele estava se escondendo dessa pandemia, e aí ao se esconder da pandemia ele elaborou determinadas análises, né, digamos assim, a respeito dos movimentos. Ele publicou um livro, escreveu um livro chamado Principia, considerado um dos livros mais importantes da ciência moderna. E podemos resumir esse livro em 3 leis, que são as famosas leis de Newton, que é o que está na apostilinha de vocês, da aula passada. A primeira lei também é chamada princípio da inércia. E o que ela diz para nós? Se um corpo está em repouso, a sua tendência natural é continuar em repouso, tá? Se o corpo está em movimento, a tendência natural é continuar em movimento, retilíneo e uniforme. Então, por exemplo, quando você está dentro de um carro, né, e o carro está, por exemplo, numa situação de repouso, você está em pé no ônibus, por exemplo, né, isso é um barato. Testar inércia no ônibus é um barato. Você está aqui no ônibus, ele está parado em relação ao chão, e de repente o ônibus começa a acelerar para frente, né? Quando ele se move para frente, a pessoa que está aqui dentro é jogada para o chão, né? A pessoa cai. Na verdade, o que acontece é que, como a pessoa estava em repouso, a tendência natural era continuar em repouso. Então, o ônibus vai e ela fica no mesmo lugar. Ela continua do jeito que estava, tá? Se o ônibus, por um acaso, frear, a gente sabe, porque todo mundo aqui já andou de ônibus e anda, né, algumas vezes. Se o ônibus frear, a pessoa é projetada para frente, né? Se o ônibus acelerar, a pessoa é projetada para trás. Então, na realidade, a tendência da pessoa é continuar do jeito que estava. Isso reflete o que a gente chama de princípio da inércia. Quando o corpo está parado, tendência natural é continuar parado. Se o corpo está em movimento, tendência natural é continuar em movimento retilíneo e uniforme. Tá? Muito bem.
Meus amores, olha, essa brincadeira que a gente faz de vez em quando, você pega um copo contendo água, por exemplo, coloca uma folha de papel aqui em cima, coloca uma moeda em cima do papel. Você puxa o papel muito rapidamente, a moeda não acompanha o movimento do papel, a moeda cai dentro do copo, porque a tendência dela é continuar do jeito que estava. Inércia é a tendência de continuar como estava. Se está em repouso, vai continuar assim. Se está em movimento, vai continuar em movimento retilíneo e uniforme, tá bom? Inércia é a tendência de ficar como estava. Muito bem. Muito bem, meus amores, olha só. Tá. Segunda lei, são 3 leis que eu falei para vocês. Segunda lei também é chamada de princípio fundamental. A segunda lei diz isso aqui. Força resultante que atua sobre um corpo é produto entre massa e aceleração. Tá? Então, aqui eu tenho a força resultante que atua no corpo. Tá? Imagina que eu tenho aqui um objeto qualquer. Esse objeto está parado. Nós vimos pela primeira lei de Newton que a tendência dele é continuar parado. Mas imagina que eu aplico uma força nesse objeto aqui para frente. Quando você aplica a força, automaticamente o corpo ficará submetido a uma aceleração. Tá? Se eu aplico a força, aparece uma aceleração. Nós já vimos na aula anterior, né, a gente falou sobre isso, velocidade, aceleração. A aceleração é a grandeza que altera a velocidade. Então o objeto está parado, ele vai continuar parado. Mas se tu aplicas uma força, aparece nele uma aceleração. E quando aparece a aceleração, começa a aumentar a sua velocidade. Então o que altera o movimento do corpo é exatamente a força, né? Quando você aplica uma força, aparece uma aceleração e a presença da aceleração acaba alterando a velocidade. Está tudo ligadinho. Então, só para você ter uma ideia, um exemplo aqui rápido, né? Eu não vou fazer o exemplo todo, eu vou fazer uma parte dele, mas só para você ter ideia, olha só, no esquema abaixo, os corpos são puxados pelo fio que transmite força de tração 200 newtons. Então, essa força que a questão está dando, ela vale 200 newtons, tá? Muito bem. Quando você aplica essa força, o sistema todo começa a se movimentar para frente, né? Sendo as massas de A e B, são 2 corpos, eles estão ligados através de um fio. Ó. A massa do A vale 6 kg, a massa do B vale 4 kg. Determine a aceleração dos corpos e a força de tração no fio. Eu não vou determinar a tração no fio, porque ainda está faltando a gente falar em outras coisas. Mas nós vamos determinar a aceleração que ele está pedindo. Então, para você determinar a aceleração é fácil. Você vai fazer isso aqui, ó. Força resultante é massa vezes aceleração. Tá? Segunda lei de Newton aí aplicada. A força que está puxando o sistema de corpos é essa aqui. Vale 200 newtons. A massa que está sendo puxada é a massa do corpo A, que é 6, mais a do corpo B, que é 4. Nota que essa força sozinha puxa o corpo A e ao mesmo tempo puxa o corpo B. Então, essa força ela move uma massa de 6 kg mais uma massa de 4 kg. Essa força aqui move 10 kg. E eu quero achar o valor da aceleração. Tá? Então, olha só, meus amores, fazendo a continha, né? Fazendo aqui a continha, aqui dá 6 mais 4, 10, fica assim, 200 é igual a 10A, aqui. Esse 10 que está multiplicando a aceleração vai passar dividindo. Então, fica assim, a aceleração é 200 dividido por 10. Quando você dividir 200 por 10, isso aqui vai dar 20. 20 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da aceleração. Então, nós achamos a aceleração utilizando diretamente a segunda lei de Newton, que diz que força resultante é massa vezes aceleração. Tá? Então, dessa maneira você determina, né? Você determina aí a aceleração tranquilamente. Tá? Muito bem. Queridos, são 3 leis. A terceira lei é a chamada, é a famosa, né, lei que a gente chama de princípio da ação e reação. Tá? O
que diz esse princípio da ação e reação? Ele diz para nós que toda força de ação vai corresponder a uma de reação. A força de ação corresponde a uma de reação. As duas, ação e reação, elas têm mesma direção, mesmo valor, sentidos contrários. Tá? Por exemplo, aqui, ó, você nota o nosso planetinha, nosso planeta, né, a Terra, puxa qualquer corpo para baixo, com uma força que a gente chama de peso. O corpo reage puxando a Terra para cima. Uma é ação, a outra é reação. Quando a moto está fazendo aqui uma curva, bonitona essa moto, olha o que está acontecendo. Durante a curva, o chão empurra a moto para dentro da curva. Ao mesmo tempo, o pneu da moto empurra o chão para fora da curva. Né? Essas duas forças, a que o chão faz na moto e a que a moto faz no chão, elas são de ação e reação. A garota que está sendo puxada aqui no esqui, né? Olha o que está acontecendo. O fio puxa ela para frente. Ela reage puxando o fio para trás. Uma é ação e a outra é reação. Aqui, uma é ação, a outra é reação. E aqui, idem. A toda ação corresponde a uma reação. Né? Se você bate no quadro, a tua mão dói. Por que a tua mão dói? Porque ao bater no quadro, ele bate em você. Ele devolve para você a mesma força. Você aplica uma força no quadro, o quadro reage aplicando em você a mesma força. Ação e reação, elas têm mesmo valor. Tá? Se você aplica no quadro 10 newtons, o quadro reage e te devolve 10 newtons, ou seja, a força é a mesma. Força é medida em newtons, tá, meus amores? Toda vez que a gente quer medir força, é em newton que você mede, tá? Então, a ação, ela tem o mesmo valor da reação, mas tem sentido oposto, né? Mesma direção, sentidos contrários, e atuam em corpos diferentes. A ação está num corpo, a reação está no outro. A ação está num corpo, a reação está no outro. Então, olha, tem 3 leis de Newton. A primeira é o princípio da inércia. Corpo em repouso vai continuar em repouso, corpo em movimento vai continuar em movimento retilíneo uniforme. Tá? A segunda lei é o princípio fundamental, força resultante é massa vezes aceleração. E a terceira lei também chamada de princípio da ação e reação. A toda força de ação vai corresponder uma reação. As duas têm o mesmo valor, mesma direção, sentidos contrários. Tá? Então, basicamente são essas as leis. Só para a gente fechar por enquanto, né? A gente vai vendo devagar isso ao longo das aulas, com bem calminha. Não adianta vídeos muito longos, né? A gente vai fazendo vídeos curtinhos para você ver com calma, entender, depois dar uma lida lá na apostila. Eu quero que você leia a apostila que eu encaminhei na semana passada, tá? Na segunda-feira passada, galerinha. Ó, força-peso que a gente acabou de falar, força-peso seria a força com que a Terra atrai os corpos que estão próximos dela. A força-peso é a força com que a Terra nos atrai, né? Você se mantém aí no chão, você fica grudadinho no chão, preso na cadeira, porque a Terra está o tempo todo te puxando para baixo. Então a Terra nos atrai. Na verdade, a Terra também é atraída pelo Sol, por isso que a Terra fica girando em torno do Sol. A Lua é atraída pela Terra, a Lua fica girando em torno da Terra. Na verdade, um atrai o outro, né? A Terra atrai a Lua atrai a Terra atrai o Sol atrai a Terra. O fato é que um gira em torno do outro. E nós também nos atraímos, só que a nossa massa é muito pequena para que você perceba essa atração. Na realidade, como a massa da Terra é muito grande, você percebe a força com que a Terra te atrai. Né? Então a Terra nos atrai aí para baixo com uma força chamada peso. Se eu quiser determinar o peso é mg. O peso é massa vezes gravidade. Por exemplo, imagina que a tua massa é 70 kg. Um exemplo, tá? Imagina que a nossa massa é 70 kg. Se eu quero determinar o peso, eu faço isso. Peso é mg. A massa é 70 multiplicado pela gravidade, que é 10. 9,8. A gente costuma arredondar isso aqui para 10. Então, ó, vamos arredondar para 10 para ficar mais fácil fazer a conta, né? 70 vezes 10 aqui vai dar 700. Então, o peso vale 700 newtons.
tá bom? Então uma pessoa que tem massa 70 kg na Terra, ela vai ter 70 kg na Lua. Só que na Terra o peso é 700 newtons, na Lua o peso é diferente porque a gravidade na Lua é menor. A gravidade na Lua é menor do que na Terra. Então para achar o peso é só você fazer massa vezes a gravidade, tá? Peso é mg, dessa maneira a gente calcula peso. Meus amores, a gente vai parando aqui, quero que você olhe esse vídeo com bem calma, na semana que vem a gente vai continuar falando sobre isso, tá? Dê uma olhada no vídeo, dê uma olhada na apostila que eu entreguei, eu vou colocar também os slides, esses slides aqui eu vou colocar para vocês, vou disponibilizar junto com o vídeo, tá bom? Aí você vai dando logo uma olhada por lá. Então, beijão aí no coração de todos, né? Saúde para todos, se cuidem, saúde aí para a família de vocês. Tchau, tchau, galera. Em breve estaremos juntos, né? Nas aulas do colégio, né? Em breve eu espero estar aí com vocês nas nossas aulas presenciais, tá bom? Tchau, tchau, galerinha. Até a próxima.